A TVCI continua hoje, por meio do Litoral Urgente, a exibir a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guaratuba. Nós lembramos que a ordem das entrevistas foi definida por meio de um sorteio realizado no dia 14 de agosto e uma reunião com representantes dos partidos. A entrevista tem duração total de 12 minutos, sendo 10 deles para as respostas sobre perguntas elaboradas pelo nosso jornalismo aqui da emissora e mais 2 minutos concedidos para as considerações finais do candidato. Conforme foi estabelecido em sorteio, o terceiro entrevistado é o professor Renato Marim, do PV. Candidato, primeiramente, já uma boa noite para o senhor. Boa noite. Obrigado A você e a todos os nossos telespectadores. Obrigado pela presença aqui conosco. Também, de acordo com o sorteio, candidato, a gente começa falando sobre saúde. Sobre este tema, com relação a isso, eu gostaria de saber do senhor quais são as medidas adotadas na sua gestão, caso o senhor seja eleito, para fortalecer a prevenção de doenças e promoção de hábitos saudáveis também entre a população de Guaratuba. O seu tempo, candidato, começa a contar a partir de agora. Ok. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma breve explanação, que é o seguinte: nós montamos uma assessoria bastante grande de pessoas que já trabalham com essa área de gestão pública, ex-presidentes do IPUC, pessoas gabaritadas de Guaratuba, da capital, engenheiros, uma série de coisas. Tudo que eu vou falar aqui, seja qualquer tema, ele está muito bem fundamentado em relação ao nosso orçamento. Então, por exemplo, isso que você me perguntou. A telemedicina, nós vamos dar um início com ela, com aplicativos para facilitar o usuário nesse primeiro momento, onde ele já coloca a especialidade que ele está precisando e também as consultas. Ali a gente já vai fazendo um diagnóstico. Nós verificamos a população por meio das consultas públicas que a Prefeitura fez nos últimos anos e também por intermédio de pesquisas. E nós vimos os anseios da população. Nesse caso que você está falando também, é a medicina preventiva. Nós vamos ter os agentes de saúde, onde nós temos, principalmente nas áreas mais afastadas, onde a prevenção vai sempre estar sendo vista para que não tenha o problema e daí ter que correr atrás. Porém, nós verificamos que no orçamento nosso da saúde, por exemplo, hoje está em torno de 22,7%. Se nós aumentarmos, por exemplo, 2,3% para 20%, ou seja, vai para 25%, é só uma questão de readequar. Simplesmente vai para mais de 11 milhões, o que nós podemos contratar médicos especialistas, aumentar o efetivo nosso, aumento de salário, inclusive, dos nossos servidores e principalmente dos nossos efetivos, que tem que ter a prioridade. Tá certo. Candidato, nosso próximo tema é educação. Eu gostaria de saber como é que o senhor pretende trabalhar para valorizar os professores e funcionários que compreendem a comunidade escolar. Da mesma forma, um tema está interligado ao outro. Não temos como falar de saúde sem ter que falar de saneamento. Não temos como falar de educação sem falar de infraestrutura. Você está colocando muito bem essa questão pelo seguinte. No nosso orçamento também, nós estamos em torno de 27,7, que dá um valor de 86 milhões. Também, um pequeno ajuste de 2,3, ou seja, você retira um pouco daqui, aumenta o de lá, principalmente nas áreas mais importantes e nevrálgicas, saúde, educação, segurança. Já vai dar um acréscimo, um aporte onde, para a educação funcionar, começa com os nossos educadores, os nossos professores. Sou professor de carreira e nós temos que injetar um melhor salário para os profissionais e o aparelhamento. Óbvio, eu vejo as pessoas falarem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não dizem de onde vem. Nós temos que primeiro fazer esse arcabouço dentro do orçamento e também junto ao governo federal, que nós estamos representando, inclusive, com grandes projetos, já com protocolos de intenção, já inclusive firmados. E nessa questão que eu vejo o pessoal falar muito da escola integral, ela é um grande problema, mas ela é uma grande solução. Porque você imagina bem, você pega uma escola com 100 alunos pela manhã, 100 alunos à tarde. E você quer transformá-la em integral. Vão virar 200 alunos de manhã e 200 alunos à tarde. Ou seja, aumentou o contingente com a mesma estrutura. Isso, ou seja, fica muito pior. Então, para que isso ocorra, nós temos a nossa proposta, que inclusive já funciona, foi feito pela nossa candidata, inclusive em São Paulo, que já foi prefeita, e é o CEL, que é o Centro de Educação Unificado, onde você faz uma grande estrutura escolar, pegando uma escola e
unindo outras 4, 5, onde vai o corpo docente, discente, os seus técnicos administrativos, onde, vamos supor que uniu num grande local 5 escolas pequenas. A equipe vai estar A, B, C, D, E. As 5 vão estar no mesmo local, funcionando manhã e à tarde. Daí sim, com robótica, com parte lúdica, com vários, além da questão formal. Porque, veja bem, a criança tem que ficar 4 horas, que muitas vezes já é chata e sem estrutura. Imagine ficar 7 horas. Então, e pelo que a gente vê nas nossas estruturas lá, 38% das escolas estão com biblioteca hoje. E 15%, até menos, com laboratórios de ciências. E muitas vezes eles não são utilizados, porque não tem o professor já capacitado para isso. Então, nós temos que ter uma formação. E para a formação, é recurso público para injetar nos nossos educadores e, claro, nos técnicos administrativos disso. Tá certo. Candidato, falando um pouco sobre meio ambiente, sabemos que Guaratuba tem uma área bastante extensa verde, especialmente quando a gente fala da região de Serra, região de Cubatão, mas ali na região mais urbana da cidade, onde o turista tem mais acesso, onde o morador, a maior parte do morador está presente. Com relação ao meio ambiente, o senhor pretende ter algum plano voltado para abrir mais áreas de preservação ambiental? Como trabalhar esse tema na cidade? Bom, Guaratuba, 97% do território está dentro de uma APA, Área de Proteção Ambiental. O nosso município, então, ele está numa pequena área reduzida que, claro, tem que ter a sua expansão dentro dos critérios de sustentabilidade. Esses critérios, hoje, quem faz as liberações de licenças, hoje está sendo o Estado, embora a legislação é parte do município. O município que tem a prerrogativa. Porém, para que isso ocorra, tem que ter um Instituto Ambiental Municipal, no caso, o Instituto Ambiental de Guaratuba, que ele existe de fato, mas ele ainda precisa ser regulamentado em outras esferas. Por exemplo, ele tem que ter concurso público para ter profissional efetivo, entre outras situações que a lei exige. No momento em que isso ocorre, é o município que vai fazer a liberação das licenças, o que se torna muito mais fácil. Nós somos bem dessa área, nós somos do Partido Verde, eu sou biólogo por natureza, enfim, nós temos uma grande proposta nessa questão. Inclusive, acabei de falar com uma pessoa que detém a patente internacional e nacional do combate à dengue, que são caixas de mosquitos machos com biotecnologia, que foram transformados, onde você coloca uma caixa para 3, 4 casas, coloca nos prédios, em alguns pontos mais nevrálgicos, onde esses insetos, eles são liberados, são só machos, que foram criados por biotecnologia, e eles vão cruzar com as fêmeas. As fêmeas vão pôr os seus ovos e só vão dar estéreis, ou seja, você quebra o ciclo biológico. Enfim, você está usando um fator de sustentabilidade para combater. E, claro, esgoto a céu aberto, valetas abertas, o poder público tem que interferir exatamente nisso, e não só para a drenagem da infraestrutura, mas também nessa questão de saúde, por exemplo, que nós estamos só tratando. Tirando essa situação das doenças, vai melhorar lá o outro lado da saúde. Menos insumos vão ter que ter direcionados à saúde. Perfeito. Candidato, falando sobre infraestrutura, na sua opinião, enquanto postulante ao cargo de prefeito, quais obras ou qual uma principal obra que o senhor elencaria como prioridade, que tem que sair já no início do seu mandato? Bom, nós temos uma experiência que nós já firmamos, inclusive, um protocolo de intenções com o município da região metropolitana, com instituições federais. Nós criamos um centro de um parque tecnológico muito grande, onde o município está entrando com a área e todas as instituições federais que nós elencamos, por intermédio, inclusive, da nossa assessoria por meio da nossa empresa, e nós fizemos essa parceria com eles lá, público-privado. A nossa ideia é trazer esse campus também para Guaratuba, um grande parque tecnológico, inclusive como nós somos dessa área da questão imobiliária, que nós trabalhamos também dentro dessa área de construção civil agora também, nós inclusive estamos cedendo
para essas instituições, para a Universidade Federal, por exemplo, para instalar esse campus de parque tecnológico, que, na verdade, ela é uma incubadora de empresas que vão estar gerando emprego e renda o ano todo, além da temporada. Porque o problema de Guaratuba é isso. Guaratuba é uma cidade grande e não uma cidade pequena. Ela tem 500 mil habitantes durante a alta temporada. Só que ela é planejada sempre com 45 mil habitantes, como é hoje, dispersos nesse enorme território. Então, nós temos que fazer o quê? Terminou a temporada, ela tem que continuar planejada como uma grande cidade. E, no mínimo, de 3 em 3 meses, ter grandes eventos para trazer o turismo. Veja como nós estamos perdendo para as praias de Santa Catarina, para as praias do Nordeste. Enfim, por quê? Olha a beleza natural que nós temos. Só que nós temos que aproveitar. Eu canso de viajar para locais onde não tem nada de beleza natural, mas a exploração que ele é feita, eles conseguem transformar o nada em recursos financeiros para gerar emprego e renda. E a mesma coisa nós vamos fazer, porque Guaratuba ela exporta 3 coisas hoje. Ela importa pescado, ela importa banana, a nossa capital da banana. Só que ela exporta jovens, que é a nossa maior riqueza. Por quê? Sem oportunidades. Eu mesmo tive que sair, meus filhos, estudar, trabalhar, e aqui constantemente. Eu estou desde 1977 em Guaratuba. Fui da primeira turma do 29 de abril, me tornei diretor depois de muito tempo, professor titular de lá. Enfim, nós estamos com a nossa família... Candidato, infelizmente acabou o nosso tempo dos 10 minutos, eu preciso lhe interromper. Mas agora o senhor tem os 2 minutos de considerações finais, que o senhor pode complementar essa ideia ou falar sobre outro assunto à sua vontade. O seu tempo de 2 minutos começa a contar a partir de agora, candidato. Então, continuando o que eu estava te falando, a nossa família veio já em 1977, nos instalamos lá e estamos trabalhando até hoje. Eu estou há anos no sobe e desce, trabalhando em Curitiba, na capital, indo para outras cidades, os filhos já formados, e agora eu vou me dedicar exclusivamente a Guaratuba. Guaratuba precisa ser melhor cuidada, e é esse o nosso objetivo. E a nossa proposta, veja bem, vamos fazer a nossa campanha muito séria, porém com humor e com alegria. Porque não adianta, nós não levamos nada dessa vida. Vamos sorrir e cantar, né? Então, eu faço uma proposta. Vamos fazer um trato sem quebra de contrato. Cuidar de Guaratuba no ato. Professor Renato. Valorizar o turismo e o artesanato. Nossa gente merece estar no estrelato. Emprego o ano todo, a verdade de fato. Entre em contato. Vote Professor Renato. Agora é a vez do 43. Agora é a vez do 43. Vote Professor Renato. Agora é a vez do 43. Vote Professor Renato. Professor Renato, o senhor tem ainda 35 segundos que o senhor pode usar. Eu peço humildemente o seu voto para que nós possamos ter uma nova metodologia de planejamento de gestão pública. Nós temos os nossos concorrentes, prefeitos, ex-prefeitos, ex-secretários, enfim, já tiveram essa oportunidade e fizeram o melhor que eles puderam, não tenho dúvida. E está do jeito que nós estamos. Queremos ter a nossa oportunidade. Peço humildemente seu voto. Muito obrigado e tenha uma boa semana. Muito bem, 2, 1... Encerramos o tempo, candidato. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Bom, nós conversamos hoje, portanto, com o professor Renato Marim, do PV, candidato a prefeito nas eleições municipais de Guaratuba. Amanhã, a entrevistada aqui no LU será a candidata Fernanda Monteiro, do PSD.